Se é do lado que atrapalha o Ciro Nogueira, o Jorge Messias e tal, ou se você é do lado que ajuda isso a acontecer. Só um lado é capaz de fazer real oposição ao regime. E está cada vez mais claro que lado é. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Ideia bizarra, bizonha, para usar o termo que os milicos gostam tanto, de que a gente tem que deixar as pessoas que não comungam dos nossos valores passarem o trator por cima das coisas para não causar divisão. E tem que haver uma linha de corte, né? A gente tem que conversar com pessoas que pensam diferente, mas tem que haver uma linha de corte. Indicação para o Supremo Tribunal Federal tem poucas coisas mais importantes que isso, né? É uma posição de muito poder. E a gente vai pacificar com gente que defende assassinato e envenenamento de bebê. Não, tudo bem o cara discordar em política econômica, sei lá, direito das mulheres, equilíbrio fiscal. Tudo bem, beleza. Política de saneamento, meio ambiente, tudo bem, a gente pode discordar. Mas quando o assunto é injeção letal em bebê, porra, tem que ter uma linha de corte, cara. Tem que ter um limite do que a gente aceita. Tem que haver um limite do que é pacífico e o que não é pacífico. Ao ser cobrado, né, por outros pastores evangélicos, melhores do que os nossos terrivelmente evangélicos, sobre esse parecer favorável à assistolia fetal, os relatos dizem que o Bessia chorou copiosamente e diz que não leu o parecer completo antes de assinar. Normalmente, assim, os psicopatas, os picaretas, quando eles são pegos, eles realmente têm esse negócio de chorar e tal. O choro normalmente não é por empatia ao mal que ele fez. O choro é porque sociopatas, psicopatas, eles normalmente não conseguem ter empatia com os outros. Não, empatia é sempre com os outros. Mas eles conseguem, eles não são desprovidos de sentimentos, como muita gente pensa. Eles têm sentimentos profundos, mas em relação a si mesmos. Ora, vamos lá, um sujeito que pega uma ação sobre assassinato de criança por envenenamento e não lê, como é que você... Bom, aí não tem o requisito necessário, não é para ser ministro do STF. Não tem requisito necessário para ser minha secretária. Se eu pergunto na empresa, vem cá, o que é isso aí? Ah, não, assinei sem ler, tá demitida. E que é mentira, é claro que leu. Gente, a gente tá falando do cara que era o braço direito da Dilma. O que é o Messias? O Messias é o Toffoli 2.0. É a esperança do PT de ter um ministro no STF que seja o que o Toffoli acabou não sendo para eles. Um cão fiel. Não existe nome mais fiel e canino ao PT do que o Messias. E é nessa indicação que a gente se ferra. E aí vem a história da pacificação a todo custo. E aí as pessoas estão... Tem gente, né? Você vê que as pessoas ficam loucas, as pessoas perdem a noção. Tem gente que está mais preocupada com a influência do Eduardo ou do Carlos ou do Paulo Figueiredo sobre o Flávio do que em relação aos Ciro Nogueiras, que apoiam justamente essa merda que a gente está vendo. Ora, filhinho, os únicos antídotos contra Ciro Nogueiras que apoiam pessoas como Bessias e se colocam como estando do nosso lado são pessoas como Eduardo Bolsonaro. Tanto é que o próprio Ciro Nogueira fala, Eduardo atrapalha. E claro, atrapalha mesmo, atrapalha a articulação para colocar, por exemplo, um abortista, um pau-mandado do PT no Supremo Tribunal Federal, um censor. Atrapalha pra cacete. Me lembro dos desenhos do Scooby-Doo, que o cara falava... O cara, depois que era desmascarado, falava... Ah, meu Deus! E tudo isso, ele conta o plano e fala... Tudo isso teria dado certo se não fossem esses meninos e esse cachorro. E aí ele vai... Scooby-Doo! Ah, o Ciro Nogueira é o cara que você tira o capuz...
E aí você enxerga o PT e ele fala, pô, teria dado tudo certo se não fosse esse menino, esse Eduardo Bolsonaro. As pessoas têm que escolher que lado estão. Se é do lado que atrapalha o Ciro Nogueira, o Jorge Messias e tal, ou se você é do lado que ajuda isso a acontecer. Só um lado é capaz de fazer real oposição ao regime. E está cada vez mais claro que lado é. Por sinal, se a gente está falando em regime, assim que foi anunciado, né, que o Lula tinha sido eleito presidente, eu passei a fazer uma distinção muito importante. E eu considero essa distinção a mais importante dentro da política brasileira atual. Eu disse que eu não faria oposição ao governo Lula. Eu faria oposição ao regime que chegou ao poder. Por que eu quero dizer isso? Porque para qualquer político chamado de direita, fazer vídeo falando mal do Lula é fácil. Não é inútil, mas é fácil. Há pouca consequência de falar mal do Lula. Difícil e perigoso é falar e conscientizar as pessoas de que o Lula e o PT são só uma parte integrante de um sistema que compõe um regime. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O Jorge Messias é um fiel integrante do regime, como a gente acabou de dizer. E por isso que ele teve um papel tão preponderante em ações de censura, em ações de controle das pessoas, como a gente acabou de falar. Por quê? Porque regimes, diferentemente de governos, regimes são viciados em controlar as pessoas. Existe uma frase que é atribuída, em geral, ao Hayek, que diz que a liberdade ela vai sendo perdida, não de uma vez só, mas aos poucos, em fatias, como se fosse um salame. E muita gente acreditou que a nossa liberdade não ia desaparecer, né, aos poucos. A história de acreditar que o regime vai colocar só a cabecinha. Tirem as crianças da sala, por favor, agora, nesse momento. Porque a Carmen Lúcia, vocês lembram? A Carmen Lúcia, a Carminha, disse que a liberdade de expressão ia ser suspensa apenas durante aquele período excepcional. O Estadão era só durante o período excepcional. Até a Globo News, a gente noticiou aqui na semana passada, falou, né, disse a parte baixa-alta, que tinha um pacto velado para permitir que as liberdades fossem violadas, permitir a violação do devido processo legal, permitir a censura. Tudo para se livrar do Bozo, né? Mas aí o Bozo se foi, tá preso, o período... Bozo se foi perdendo a eleição, foi preso, o período excepcional de ameaça à democracia se foi, e vocês acreditam que o regime não abriu mão de poder? Essas pessoas estão descobrindo aquela coisa que você deveria descobrir ali mais ou menos de preferência aos 18 anos de idade, mas em geral acontece ali aos 15, 16 anos, que você descobre que não existe só a cabecinha. Você descobre a famosa frase de que pica não tem ombro. A mamãe deveria ter ensinado isso a eles, né? Importante, ensinem. Não existe só a cabecinha. Não acreditem nisso. Se você tem mais de 14 anos de idade e você acredita nisso, acho que a Carmen Lúcia me parece ter um pouco mais dessa idade, ou você é cínica, ou você realmente é muito, muito cabaço. Porque enquanto as pessoas agora falam, não, é necessário, né, o número 1 do jornalismo da Globo, Merval Pereira, não, é necessário uma reação institucional. A reação institucional é a reação institucional do Gilmar Mendes essa semana.
quando ele falou que o inquérito das fake news vai acabar, Merval, quando tiver que acabar. Ou então, o mesmo Gilmar dizendo que impeachment de ministro do STF pode ser controlado pelo próprio STF e impedido pelo próprio STF. A resposta institucional é que eles podem o que eles quiserem, porque vocês permitiram. Vocês se lembram, por exemplo, quando o próprio Supremo Tribunal Federal equiparou homofobia ao crime de racismo e disse que ele era imprescritível, inafiançável e suscetível de graça ou perdão? Pois bem, menos quando é para um ministro do STF. Porque se o ministro do STF diz que o homossexualismo é uma acusação injuriosa, aí não tem nada disso. Você imagine que o ministro do STF, já que é equiparado homofobia com racismo, você imagina se um ministro do STF tivesse dito que ser preto é um xingamento. Daria problema? Claro que não. Não para um ministro do STF. Por quê? Porque a PGR, comandada pelo ex-sócio do Gilmar Mendes, manda arquivar o pedido de investigação por homofobia contra o Gilmar Mendes. É o episódio do Porta dos Fundos que está circulando aí na internet. Pica não tem ombro. Você não pode reclamar. Ora, todos os regimes da história precisam que, enquanto eles batem a sua carteira em esquemas multimilionários, como o do Master do INSS, você fique quietinho. E por isso que eles precisam controlar todos os aspectos da sua vida. Todos. Tudo que você fala, tudo que você vê. E exatamente por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, não o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal abriu um pregão eletrônico de R$249 mil pagos com o seu dinheiro para contratar uma empresa especializada que faça o monitoramento dos críticos do STF nas redes sociais. O edital trata, por exemplo, da entrega diária de 30 a 300 relatórios com alertas sobre menções a temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal, incluindo julgamentos e os seus ministros. Assim, eles estão pagando para mapear quem fala bem e quem fala mal do Supremo. Obviamente, a gente vai ver melhor aqui. De que forma? Recompensando um e punindo o outro. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.